Nova esperança para o torcedor do Corinthians em relação a Paul Pogba. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre o tema e fala também que o Corinthians tem conversas avançadas com o meio atacante argentino/americano. Para completar, Corinthians e Vasco da Gama observando um atacante argentino que pertence ao Talleres. Preciso te atualizar sobre o Bahia, que fechou a compra de Eric Pulga, e falar também a respeito do Corinthians. Caio Henrique pode pintar no timão e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Eric Pulga, mais novo reforço do Bahia. O acordo foi confirmado nesse sábado, depois da promessa de pagamento de 3 milhões de dólares ou 18 milhões e 200 mil reais. Com a lembrança de que o Ceará havia comprado o Pulga por apenas 600 mil reais, valor que equivalia a 40% dos direitos econômicos. Dessa maneira, dá para dizer que o vovô vai embolsar 7 milhões de reais, que o Atlético Cearense fica com 9 milhões e com o Ferroviário embolsando mais 2 milhões. Aposto que o Ceará vai tentar abocanhar uma fatia e percentuais dos outros clubes. De qualquer forma, para o Bahia, ótima notícia: atacante de só 23 anos de idade, artilheiro da segunda divisão, extrema velocidade, drible e muitos gols. Era algo que o Bahia vinha precisando e que o Rogério Ceni pedia há bastante tempo. Preciso te contar agora que Vasco e Corinthians estão de olho em um atacante argentino, pelo menos é o que garante um jornalista da Rádio Impacto lá da Argentina. O atleta é Federico Girotti, 25 anos de idade, pertence ao Talleres e está no radar do Vasco e do Corinthians. Segundo o jornalista, ele tem sido oferecido para alguns clubes brasileiros, entre eles o Fluminense. E aquele que demonstrou maior interesse em contratá-lo, ou aqueles, teriam sido o Vasco e o Corinthians. Corinthians com indicação do Ramon Dias. Atleta que tem contrato com o Talleres, na atual temporada 49 jogos, 14 gols e uma assistência. É importante observar que ele termina o ano no Talleres como reserva, tá? Jogador formado na base do River Plate, estreou em 2019 no time de cima. Estou tentando a confirmação com dirigentes do Vasco e do Corinthians a respeito dessa história. Beleza? Para te explicar sobre a principal notícia do sábado. Uma postagem de Memphis Depay admitindo que conversava via videoconferência com Paul Pogba. E o mais importante, na presença de Pedro Silveira, diretor financeiro do Corinthians. Só para vocês entenderem o contexto. O Memphis postou essa imagem dele, do Pedro Silveira, de uma outra pessoa, e no telefone, ao fundo, aparecia o Paul Pogba. O Memphis descreveu essa cena com a seguinte legenda, abre aspas, sempre ótimas conversas com os meus amigos, fecha aspas. O Corinthians que segue muito perto do Memphis Depay, mesmo no período das férias, com gente o acompanhando lá em Gana, enquanto ele esteve lá por uma série de ações sociais, enfim, em relação ao Pogba. O Corinthians não desistiu da contratação do atacante francês, como alguns chegaram a dizer. Pelo contrário, as tratativas continuam. Só que o Corinthians só vai apresentar a proposta oficial ao Pogba de um salário próximo dos 4 milhões de reais por mês, como pediu o francês, depois que o Corinthians tiver a certeza de que as empresas que se comprometeram a ajudar têm capacidade financeira. A primeira delas vai ser a Esportes da Sorte, que se disponibilizou a pagar metade dos vencimentos, algo na casa dos 2 milhões de reais. Restam outros 2 milhões. E várias empresas procuraram o Corinthians sugerindo esse tipo de acordo, em troca de exploração comercial, em troca de publicidade, enfim. Tudo está sendo submetido a análises do departamento jurídico. O departamento jurídico precisa saber se essas empresas têm idoneidade e têm capacidade de sustentar um acordo de 2 milhões de reais mensais. Se esse contrato tiver 2 anos de duração, a gente está falando de 2 vezes 13, 2 milhões de reais vezes 13, incluindo o 13º, mais 13 vezes, mais 13, né? Então são 2 milhões vezes 26, 52 milhões de reais. Não é pouca coisa, essa empresa precisa ter sustentabilidade e capacidade financeira. Só para descrever uma situação, recentemente a Fatal Model chegou a se oferecer para bancar todo o salário do Memphis Depay. O acordo geraria na casa dos 100 milhões de reais. Não, perdão, o acordo geraria na casa dos 52 milhões de reais por ano. Mas a Fatal Model faturou na última temporada inteira 100 milhões de reais. E o Corinthians entendeu que não havia a menor capacidade dessa empresa oferecer metade do seu faturamento apenas para o pagamento dos salários do Paul Pogba. As negociações existem, estão em andamento, mas ainda não há acordo. Qualquer novidade conto para vocês.
Bora falar agora sobre a chance de Caio Henrique, lateral esquerdo do Mônaco, pintar no Corinthians. Essa especulação surgiu ao longo da semana, demorei um pouquinho para responder ou para contar para vocês, porque eu queria primeiro ter uma resposta do Thiago Escuro, que é brasileiro, mas trabalha como CEO do Mônaco. Fui até dar uma olhada nos últimos jogos do lateral esquerdo brasileiro de 27 anos de idade e ele está longe de ser um titular absoluto. Por exemplo, nas últimas 5 partidas, em 2 delas ele nem saiu do banco. Em outras 2 foi titular e na última acabou atuando por apenas 13 minutos saindo do banco de reservas. Tem contrato até 2027, junho, e sua multa rescisória é relativamente alta. Mas hora de falar sobre o Corinthians perto da contratação de mais um gringo. Pelo menos foi o que garantiu o pessoal da Rádio Craque Neto. Matko Miljevic, 23 anos de idade, ele nasce nos Estados Unidos, mas se naturaliza argentino e atua pelo News Old Boys. O contrato dele está acabando no futebol argentino, foi sugerido ao Corinthians e até com participação do Ramon Dias ele estaria perto de ser contratado. O Corinthians preferiu não se posicionar sobre essa especulação. O que eu posso contar sobre esse jogador? 24 partidas na atual temporada, 2 gols e 1 assistência. Ele não é um meia atacante, é mais como um terceiro homem de meio campo, às vezes fazendo a função do segundo. Revelado no Argentino Júniors, passou pelo Montreal, time da Major League Soccer, antes de fechar com o News Old Boys na temporada de 2024. Pelo fato de estar livre, não custaria dinheiro ao Corinthians, exceto pelo acordo em relação a salários, direitos de imagem e luvas para a temporada de 2025. Se esse nome for confirmado, o Corinthians vai precisar abrir vaga de estrangeiros para, por exemplo, contratar o Paul Pogba. Você sabe que o limite de estrangeiros é de 9 no futebol brasileiro e o Corinthians já conta com 8. São eles Palácios, Félix Torres, Martínez, Carrilho, Garro, Romero, Memphis e Héctor Hernandes. O que você pensa sobre o Miljevic e também sobre as contratações do Corinthians para o próximo ano? Mas chance zero de negócio acontecer, segundo o Thiago Escuro não há proposta, nem sondagem, nem possibilidade de acerto. O Mônaco não tem a intenção de se desfazer do lateral que já passou por Fluminense, Grêmio, Paraná, entre outros clubes. Muito bons jogadores, para mim seria titular absoluto no Corinthians, mas diante da posição do dirigente do Mônaco, podemos descartar. Só para completar o noticiário do Corinthians, o Timão prevê arrecadação de 212 milhões de reais apenas com patrocínios no seu uniforme para a próxima temporada. Bora falar agora sobre Luciano Acosta, de novo na pauta corintiana. Você vai lembrar desse jogador, 30 anos de idade, argentino, havia deixado no mês passado o FC Cincinnati e a partir daí foi sugerido para clubes brasileiros. O próprio Corinthians e o São Paulo foram aqueles que demonstraram interesse. Mas diante da pedida de 2 milhões de reais por mês, o Luciano Acosta acabou ficando um pouco mais distante. Nessa sexta-feira, o Chico Garcia informou na TV Bandeirantes que as negociações foram retomadas e ele pode ser o jogador que eu venho contando desde o início da semana, que já tem acordo fechado para 2025. Também já havia dito para vocês que esse atleta está desempregado e vem do futebol internacional. Não consegui a confirmação de que se trata do Luciano Acosta, mas os rumores aumentaram. Jogador baixinho, que pode atuar como ponta direita, como ponta esquerda ou como meia atacante centralizado. Números muito bons com a camisa do FC Cincinnati, ele chegou a ser o terceiro com mais participações em gol e assistência na última temporada, mesmo jogando num time que não disputou títulos. Só para arrematar, se chegar o Luciano Acosta, é mais um indício de que Igor Coronado pode deixar o clube. Bora te explicar agora se existe alguma chance de Guilherme Arana voltar ao Corinthians. Lateral esquerdo revelado no Parque São Jorge, que pertence ao Galo, contrato longo. Essa especulação começou nas últimas horas. Posso te assegurar que apesar da consulta feita pelo Timão ao Atlético, o negócio não vai avançar. Isso porque nenhum empréstimo que o Corinthians sugeriu, muito menos uma troca de jogadores, agrada ao Galo. O Atlético pode se desfazer de jogadores, precisa de dinheiro, mas só o fará se as propostas forem bastante positivas. Pelo Arana, qualquer negócio abaixo de 10 milhões de euros está completamente descartado. O Atlético precisaria de pelo menos 12, 13 milhões de euros para entender o negócio como positivo. Lateral que chegou ao Galo em 2020 por 5 milhões de euros, tomou conta da posição e é hoje um dos principais defensores do país. Só para completar o noticiário em relação ao Corinthians, queria contar que Timão e Romero enfim chegaram a um acordo para a prorrogação do contrato e as duas partes cederam. O Corinthians conseguiu um contrato de 1 ano, o Romero queria 2, mas em compensação Timão vai precisar pagar perto de 1 milhão de reais por mês. Entre salários, direitos de imagem e luvas, dá para dizer que o Romero terá um aumento
até porque em 2024 ele faturava 870 mil reais mensais, jogador importante no elenco corintiano, vice-artilheiro em 2024 com 16 gols marcados, só atrás de Yuri Alberto. Preciso te atualizar agora sobre o Corinthians. É Sérgio Ramos, o jogador com quem o Timão tem um acordo verbal para 2025, em que pé está essa negociação com o zagueiro espanhol. Bora te dar uma atualizada sobre essa história. A gente já havia contado na quarta-feira que o Corinthians tem um acordo encaminhado com o jogador que está livre no mercado e chegará sem custos. Antes de responder se é o Sérgio Ramos, deixa eu só contar para você o que eu ouvi de uma fonte importante dentro do Timão. Esse jogador que está sendo contratado não é midiático, não será contratado com a ajuda de parceiros como, por exemplo, a Esportes da Sorte. E chega para disputar a condição de titular, sem a certeza, sem a convicção de que ele vai ser o cara do time, tá? Então, só diante disso, já dá para descartar que o Sérgio Ramos seja o reforço corintiano. Importante contar que existe uma chance desse atleta cujo nome não foi revelado ser lateral esquerdo. E aí tem muita gente imaginando que pode ser o Kurzawa, lateral esquerdo francês de 32 anos de idade, que está livre no mercado desde que deixou o PSG na metade do ano. Ninguém no Corinthians confirma, sob a alegação de que o vazamento desse nome pode atrapalhar, até pelo fato de o jogador estar livre, eventualmente pinta um outro clube, oferece mais e o Corinthians acaba tomando um chapéu. O Timão está convencido, está otimista de que esse acordo vai acontecer, mas enquanto não houver assinatura do pré-contrato ou do contrato em si, há o risco da negociação falhar. Sobre Sérgio Ramos, zagueiro espanhol chegou a conversar com o Corinthians algumas semanas atrás, deu uma esnobada no Corinthians, depois até tentou voltar atrás para que as partes retomassem as tratativas, mas aí foi o Corinthians quem recuou, porque o prazo de inscrições para as competições de mata-mata já havia se encerrado. Então não valia a pena você contratar o Sérgio Ramos para tê-lo apenas no Campeonato Brasileiro. Nesse momento não há negociação. O Corinthians e o Sérgio Ramos não se falam há pelo menos 3 semanas. Então, não dá para cravar que o Sérgio Ramos não será contratado para o próximo ano, mas não há nenhuma coisa em curso, nem algo perto de ser concretizado. Beleza? Preciso te falar agora sobre o Corinthians, que recusou 3 propostas ao longo da temporada de 2024 por Rodrigo Garro. Formação do Neto no programa Os Donos da Bola. Neto assegurou que por duas vezes o River Plate fez uma tentativa de contratá-lo e ainda houve uma proposta da Rússia. Sobre essa oferta da Rússia, aspas para o Neto, a proposta era alta, hein? Fecha aspas. Corinthians evitou o negócio por entender que o Garro ainda tem muita lenha para queimar, um dos principais jogadores alvinegros na temporada, inclusive esteve na seleção do campeonato. 62 jogos, 13 gols e 14 assistências no ano. Cresceu demais de produção a partir do momento em que Yuri Alberto e Memphis Depay se estabeleceram como os titulares. Comprado por 6 milhões de dólares, hoje certamente vale no mínimo 12, 15 milhões de dólares. Esse valor já foi bastante multiplicado. Para arrematar em relação ao Timão, notícia importante. A Fatal Model afirma ter doado 200 mil reais na vaquinha virtual do estádio corintiano. Trata-se de mais uma ação de marketing da agência de acompanhantes de luxo, que está tentando a todo custo se unir ao Corinthians. Vale a lembrança de que no início dessa semana ela deixou vazar a notícia de que pagaria os salários de Paul Pogba. O Corinthians não levou a história a sério. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro e estamos falando aí do Coringão. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já chega aqui deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Super importante demais a sua participação. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço no coração, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.